Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo de número 30. Glória a Deus. Louva a Deus também enquanto você encontra na sua Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, a mulher mais linda daqui da igreja, amém? Eu aprendi com o pastor Erimar por esses dias que ela não é só 60%, 70% do meu ministério, mas ela é a base do meu ministério. Se eu estou de pé, pastor Erimar, é por causa desta grande mulher que me acompanha. Louva a Deus pela vida desse casal, do Marcos e a Josi, que é diácono ali da nossa igreja e também tesoureiro. Deus abençoe a vida dos irmãos. Quem encontrou o texto, diga: eu vou morar no céu. Aquele que não encontrou, diga: eu vou também. Tem gente que não encontrou? Aleluia. Vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Prometo que não vou cansar os irmãos, mas vou ser fiel e entregar aquilo que Deus me deu ainda hoje, logo pela manhã. Livro do Evangelho de João 19, versículo de número 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos lá no 3, numa só voz, repita comigo o versículo de número 30. 1, 2, 3. Quando Jesus recebeu, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E você tome assento, glorificando ao Senhor. Aleluia. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu já pude sentir a presença de Deus neste lugar. É tão bom, irmão, estar onde os crentes estão reunidos, porque a presença de Deus, irmão, ela é notável. Você pode estar reunido em apenas 2 ou 3, tomando um café e falando de Jesus, que esse momento se torna um culto, porque tem oração, tem testemunho, tem palavra e vidas saem edificadas. Nós estamos diante de um texto aonde revela as últimas palavras de Jesus na cruz. Um momento que ficou marcado para a nossa geração e a geração futura, quando Jesus entrega o teu Espírito e morre. Nós bem sabemos que a morte não pôde vencê-lo. A morte não matou o nosso mestre, mas ele entregou o seu Espírito e morreu. A última declaração do nosso mestre na cruz é tetelestai, que significa está consumado, ou em algumas traduções com algum significado diferente vai dizer está pago. Aleluia. Teve alguém que já entendeu. Está consumado, está pago o preço pelo meu e o seu pecado. Jesus estava dizendo para o Pai: Pai, o preço está pago. Que preço é esse? Preço que o dinheiro do mundo inteiro não pode pagar, para o resgate de uma alma que necessita de salvação da parte de Deus. Quando um pecador se arrepende e se entrega verdadeiramente ao Senhor, não há dinheiro no mundo, não há ouro no mundo que pague o preço pelo pecado de um homem arrependido. A Bíblia vai dizer: não foi com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis que fosseis comprados da vossa
vil maneira de viver, mas foi com o preço de sangue, e sangue carmesim. A carta aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas o sangue foi vertido ali na cruz do Calvário, e Jesus disse: Pai, está pago, de uma vez por todas, o pecado de todo o mundo, não só desta geração, mas também da geração vindoura. A nova linguagem de hoje, a tradução mais atual que nós temos da Bíblia Sagrada, nesta palavra tetelestai, está consumado, está pago, ela vem dizer assim, pastor Eurimar: está completado. Aleluia. Jesus não só começou uma obra de salvação para o mundo inteiro, ele completou na cruz do Calvário. E se nós formos meditar sobre essa trajetória, sabemos que não foi fácil para Jesus. Jesus enfrentou várias coisas para chegar até a cruz. Jesus passou por decepções como eu e você passa. Jesus passou por várias situações. Jesus foi negado, Jesus foi vendido, foi cuspido, mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que ele suportou tudo isso por amor. Aleluia. Dá para você olhar para uns 2 ou 3 aí e dizer: olha, Jesus te ama. Com voz de profeta, irmão, nem eu acreditei. Diga: Jesus te ama. Jesus te ama. E foi por você e por mim que ele se entregou na cruz do Calvário e disse ao Pai: está completo. Aleluia. Ou seja, ele estava dizendo: eu completei a minha obra. Louvado seja Deus. O nosso Deus, irmão, é um Deus de obras completas. Enquanto eu estava meditando sobre este texto, é esse louvor que vinha no meu coração. Um Deus de obra completa, irmão. A obra que ele começou na sua vida, tenha fé e acredite que ele é fiel para terminar. Eu sinto Deus nesta palavra para te dizer, irmão, o nosso Deus é um Deus de obras completas. Quem nunca pensou em parar, quem nunca pensou em desistir, irmão? Se eu falar para você que eu nunca pensei em desistir, pastor Eurimar, eu estou mentindo. Os obreiros, quem nunca levantou de manhã e disse: eu vou desistir de tudo, eu vou parar, é muito sofrimento, é muita decepção. Porque a gente sofre, irmão. Quem tem chamado de Deus, sabe por que não parou ainda? Porque tem convicção daquele que chamou, irmão. E sabemos que tem recompensa da parte de Deus. Muitos se decepcionam, param no meio do caminho, porque muitas são as decepções. O apóstolo Paulo, ele traz um conselho em uma das suas cartas: não se canse de fazer o bem, porque é para isso que nós fomos chamados. A vida cristã se resume em fazer o bem, evangelista Newton Piva. E na maioria das vezes a gente se frustra por fazer o bem. Pessoas ingratas que viram as costas, pastor Eurimar, e ainda falam mal de nós ainda para outros. Depois de tanto bem que a gente fez, depois de tantos abraços, noites sem dormidas, orações intercessórias. Mas nós vivemos, irmão, e fomos chamados para fazer o bem. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: Ele vai completar a obra que Ele começou na sua e na minha vida. Se você não desistir, irmão,
se você não parar no meio do caminho, porque existe, pastor Eurimar, uma bênção de irmos até o fim, existe uma recompensa, aleluia, louvado seja Deus. Mas perceba que nós temos dificuldade de ir até o fim. Quantos começaram bem e pararam no meio do caminho? Porque é no meio do caminho, irmão, que a gente se cansa. É no meio do caminho que a gente sente sede. Jesus parou no meio do caminho e parou na beira daquele tanque para beber água e teve um encontro com aquela mulher, uma mulher samaritana. Entenda bem, irmão, começamos até bem, mas o mais importante, irmão, é como vamos terminar. Aleluia, louvado seja Deus, porque temos dificuldade de irmos até o fim. Começamos e não concluímos, começamos e não vamos até o fim. Observe que à medida que a tecnologia avança, e nós vamos tendo mais recursos, mais informações, e com isso mais disponibilidade de distrações. Na nossa vida, o desafio maior, irmão, e fica bem claro, é irmos até o fim, ou concluirmos aquilo que começamos. Porque na verdade, irmão, o êxito, a festa, a coroa é no fim, irmão, não é no começo. Começar a gente começa, pastor Eurimar, eu gosto de falar isso, que a gente começa tropeçando, caindo, levantando, mas o mais importante é como nós vamos terminar. Aleluia. O mais importante é irmos até o fim. Pastor Danilo, por esses dias no culto de ensino, na nossa sede, ele pregou sobre uma linha do medo, que muitos caminham, chegam na linha do medo e por causa do medo se retraem e voltam para trás. Aqueles que se destacam, que têm êxito no ministério, é aqueles que enfrentam, avançam e ultrapassam a linha do medo. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, irmão, não é o medo que vai te parar, fazer você desistir e não chegar ao fim. Aleluia. Deus está dizendo ao meu coração: não temas, não temais, não tenha medo. A Bíblia vai dizer, irmão, 366 vezes Deus dizendo ao meu e ao teu coração, todo dia, logo pela manhã, Deus está dizendo: não precisa ter medo, pastor Eurimar, não tenha medo, pastor Marcos, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, é eu quem te livro, eu quem te guardo, eu quem te sustento. A maior dificuldade é irmos até o fim, é chegar até o fim. Diga para alguém que está do seu lado: ir até o fim, chegar até o fim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmão, é em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quem começou aqui uma dieta no mês de janeiro? Quem começou? Tem ninguém que começou? Aqui, ó. Deu continuidade ou no mês de fevereiro já tinha parado? Né? Porque, irmão, a gente até começa, né? Aí quando chega no sábado, no domingo, se for uma dieta, alguma coisa desse tipo, no sábado eu olho para minha esposa e já falo: hoje é dia do lixo, hoje eu vou comer de tudo. Bom, aí já desencadeia tudo. Domingo a mesma coisa, segunda, terça, quarta, quinta. E assim, irmão, é em todas as áreas da nossa vida. Talvez você, no mês de janeiro, disse: eu vou começar a fazer academia.
Primeira semana foi bem, irmão. Depois começou as dores no corpo. Você olhou e disse: esse negócio não é para mim não. Parou no meio do caminho. Não deu continuidade, não teve êxito. Eu vou para algo mais simples, irmão. Quem começou um plano de leitura da Bíblia em janeiro, e quando chegou ali na genealogia, aqueles nomes complicados, você falou: não estou entendendo nada, eu acho que é melhor eu parar. Nós temos dificuldade, irmão, de completar, de irmos até o fim. Mas Jesus aqui está dando um exemplo de humildade, de amor, de perseverança. E foi até o fim por causa de mim e de você que está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Infelizmente somos pessoas, irmão, que começam e não terminam, começam e não finalizam. Você é esse tipo de pessoa, irmão? Ou eu estou sozinho aqui, irmão? Porque eu também começo, irmão, e paro. É do mesmo jeito, é a mesma dificuldade, irmão. Somos seres humanos, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, irmão, que eu e você precisa perseverar um pouco mais. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nós temos essa dificuldade. Começa algo e não termina. Eu lembro da minha filha. Ela está fazendo faculdade de engenharia química. E quando ela começou, irmão, foi uma alegria. Ela chorou muito por ter conseguido começar a estudar. E quando começou o curso, parece que tinha 4 classes fechadas. Ela já está no 4º ano, irmão. Eu acho que já juntou as 4 classes e eu creio que já ficou uma só. De tanta desistência, pessoas que abandonaram, irmão. E quando concluir, então, vai ser 4, 5, no máximo 10. De 4 classes, irmão, que começou, mas não conseguiu ir até o fim. Pessoas que começam um relacionamento, irmão, e terminam por pouca coisa, não perseveram, vão até o fim. Através desta palavra, irmão, Deus me trouxe aqui para te dizer: persevere um pouco mais e vá até o fim. Aleluia. Chega, irmão, de viver obras incompletas na sua vida. Eu venho profetizar, irmão, que a partir de hoje você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, porque o nosso Deus é um Deus de obras completas. Quem recebe esta palavra, irmão, eu sinto Deus neste altar. Aleluia. A sua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Aleluia. A partir de hoje você vai começar e vai terminar, vai completar e dizer como Jesus disse: tetelestai, está completado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode erguer a mão e adorar a Ele nessa noite. Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Porque quando nós olhamos para esse contexto de começar e não terminar, a nossa base, irmão, é uma base de projetos inacabados. É tantos sonhos, tantos projetos, que a gente não dá continuidade. Talvez por causa de uma palavra lançada, ou talvez por causa do medo, da vergonha, a timidez, irmão. E muitas das vezes nós perdemos o foco. No meio do caminho a gente olha e diz: esse negócio não é para mim não, eu vou abandonar tudo, vou chutar o pau da barraca. Irmão, você vai ter 2 trabalhos: de chutar, jogar para o chão e depois erguer de novo, irmão. Porque nós não sabemos fazer outra coisa a não ser adorar e exaltar o nome do Senhor. Irmão, quem já bebeu dessa água, irmão, não serve nem para desviar mais, pastor Elimar. Pode estar em outro lugar, a pessoa: tu é crente, não é?
Não serve nem para desviar mais, irmão. É o chamado de Deus na nossa vida. Eu aceitei Jesus em 93, e eu tinha 13 anos de idade. O Marquinhos já congregava com a gente. O Marquinhos é centenário ali na nossa igreja, irmão. Eu tinha 13 anos, na época do saudoso pastor João Claudino. Eu aceitei Jesus na rua da minha casa, estava tendo um culto ao ar livre. E os crentes começaram a cantar os hinos da harpa, pastor Elimar. Eu estava dentro do meu quarto. Eu estava triste aquele dia, com 13 anos. Com a luz apagada, era umas 7h30, eu não sei o que tinha acontecido. E os hinos começaram a cantar, irmão, na esquina de baixo. A letra do hino foi entrando no meu coração, foi rasgando a minha alma. Eu peguei uma bicicletinha que eu tinha, desci a rua de casa, parei do outro lado da rua e fiquei assistindo o culto. Os crentes cantando um hino, e aquilo foi alegrando a minha alma, irmão. Quando o pastor fez apelo, eu nem lembro como é que foi. Eu sei que o culto acabou, eu estava ajoelhado lá chorando, o povo me levantou. Eu aceitei esse Jesus, irmão, com 13 anos de idade. Na igreja que eu estou pastoreando hoje, irmão, já se passaram aí mais de 30 anos. E por esse período da caminhada eu me afastei. No ano de 2009 eu era diácono da igreja. Aconteceu algo, minha esposa se decepcionou com pessoas. Nós não estávamos olhando para Jesus, e o nosso barco afundou, a gente se desviou literalmente. E quando foi em 2014, a nossa vida estava destruída, pastor Ibar, destruída. Os vizinhos meus contam testemunho da minha vida, irmão. Porque no final do ano de 2013 para 2014, eu quase matei a minha esposa. Deu polícia, foi uma bagunça naquela rua. Coisas que eu tenho vergonha, irmão, vergonha de falar. Aí minha irmã tinha se convertido, conheceu uma missionária e fez campanha de oração pela minha vida. Eles começaram a orar e fazer campanha. Eu lembro que a minha irmã fez um culto na casa dela, e eu afastado ainda, ela falou assim: olha, vai ter um culto na minha casa, e a missionária Creuza falou que é para você ir. Ela está te convidando, ela quer ver você lá. Eu catei minha Bíblia velhinha, que estava empoeirada, guardada há muito tempo, e fui para o culto. Chegou lá, Deus falou ao meu coração do começo ao fim, irmão. Deus falou do começo ao fim. E eu lembro que ela me deu uma oportunidade, irmão, e eu fiquei muito feliz com aquilo. No ano de 2014 ainda, eu e minha esposa se reconciliou para Jesus. A gente voltou, irmão, para o Evangelho. E de 2014 até aqui, Deus tem feito coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. E desde o dia que eu voltei, irmão, Deus sempre tem falado comigo no particular: tenho pressa contigo, tenho pressa contigo, tenho pressa contigo. E eu lembro quando a gente voltou, minha esposa falou assim: eu não quero cargo, eu não quero nada, eu quero sentar no último banco e ir embora. Eu não quero nada. Eu falei assim: se for para mim ficar no último banco e não aceitar nada daquilo que Deus tem para mim, eu vou ficar desviado mesmo. Eu falei, porque eu tenho convicção de que Deus me chamou para algo grande, irmão. O nosso Deus é um Deus de obra completa e de obra grande, não é pequena não, irmão. Deus faz coisa grande na vida do homem e da mulher, irmão, que acredita, que tem fé. Aleluia, louvado seja Deus. E eu disse para ela: eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Irmão, saia daqui nessa noite dizendo: eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Pastor, e os meus sonhos, os meus desejos, irmão? Os desejos de Deus são maiores para você, para a tua casa, para a tua família. Viva o melhor de Deus, porque Deus tem coisa grande, irmão. E até hoje eu falo para minha esposa, eu falo: o que Deus tem comigo é algo grande.
Talvez alguém olhe e dá risada, irmão, mas eu creio no Deus que me chamou, irmão. Ele é um Deus de coisa grande, aleluia. O apóstolo Paulo, ele nos dá um grande exemplo de viver com Cristo. E ele diz: o morrer é ganho. Será que nós, irmão, somos capazes de morrer verdadeiramente para o mundo? Porque se morrer, irmão, é matar os nossos desejos, matar a nossa carne, deixar a Netflix, a TV e fazer aquilo que Deus, irmão, nos chamou para fazer. É claro que a nossa carne, irmão, ela quer as coisas da carne, mas o nosso espírito, ele clama, irmão, ele clama: Abba, Pai, e ele sabe, irmão, daquilo que Deus tem para fazer através de mim e de você. Só que na maioria das vezes, irmão, a gente negligencia o chamado de Deus. Deus diz ao nosso coração: levanta e vai, faz isso. E a gente olha: ué, é coisa da minha cabeça, né? Acho que eu estou ficando doido, não é? Vou deixar para depois. E não fazemos aquilo que Deus, irmão, está pedindo para fazer. Nas minhas orações eu sempre orei, sabe de que forma? Dizendo: Deus, assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou João Batista, Spurgeon, Savonarola, usa a minha vida também, papai, porque é o Senhor quem usa o homem. Faz aquilo que te agrada de mim, da minha vida, do meu ser. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer: olha, nós não somos como os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Aleluia. A carta aos Hebreus, nesse versículo, está dizendo: nós não somos os que retrocedem, aqueles que voltam atrás, aqueles que abandonam o ministério, aqueles que abandonam o chamado. Não, nós somos aqueles que perseveram e vão até o fim. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Nós não somos como os que retrocedem, nós somos como aqueles que avançam e vão até o fim. Aleluia. Erga a sua mão, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Aquilo que você começou, você vai terminar. Aleluia. Você não vai ser mais interrompido pelo medo. Não, não, não. Deus está dizendo: este medo não vai mais te interromper. Você vai avançar. Aleluia. Você vai até o fim. Aleluia. Você não vai ser interrompido pelas palavras negativas que lançaram sobre a tua vida, mas você vai chegar. Aleluia. Você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar até o fim. Tetelestai. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmão, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Está falando sobre perseverança. Apesar das dificuldades, dos desafios enfrentados, é preciso perseverar e seguir em frente.
até o final, com a promessa de descanso e recompensa de Deus futura para a igreja que já está reservada. Aleluia, louvado seja Deus. Em Mateus 24:13, num contexto escatológico, a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. O segredo, irmão, é perseverar até o fim. Aleluia. Glórias a Deus. Mas é interessante, irmão, que o irmão vai casar, ele se apaixona, arruma uma noiva, e aí ele pensa em casamento, marca a data, faz o casamento, irmão, gasta dinheiro, talvez até o dinheiro que não tinha, chama o pastor Eurimar ora, faz o casamento lindo. E aí eles prometem, irmão, diante de Deus, diante do povo que foi convidado, toda a família, eles prometem, pastor, ser fiel até o fim. Mas aí na primeira prova, na primeira luta, o casamento acaba, irmão. Incompatibilidade de gênero, nós não combinávamos. Irmão, mas até no meio, não percebeu antes? Não perseverou, não chegou até o fim, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, irmão, o seu casamento não vai acabar, vocês vão até o fim, para a glória de Deus Pai. Quem recebe essa palavra, irmão? O casamento, o relacionamento, tudo aquilo que você começou, você vai até o fim, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Olhe para o seu cônjuge, se ele estiver aqui, e diga: nós vamos até o fim, amor. Nós vamos até o fim. Eu falo com a minha esposa, irmão, eu não quero viver muito não, mas uns 95 anos tá bom, né? Com essa saúde plena, dando glória, pulando, né? Se eu tiver a garganta para dar glória do jeito que eu dou, irmão, já estou feliz. Mas até uns 95 tá bom, né? A minha bisavó morreu com 107 anos. A minha vozinha com 93. Se eu chegar nos 95, irmão, tá no padrão. Mas eu falo para minha esposa, eu quero viver, irmão, até o fim. Imagina dois velhinhos, eu e ela, irmão, de bengalinha indo para a igreja, dando glória. Tem coisa melhor que isso, irmão? A não ser que Jesus volte antes, irmão. Talvez Jesus volte hoje, e esse culto a gente termina lá na glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não só no casamento, mas também no ministério, no chamado específico que Deus tem na vida do homem, irmão. Nós precisamos de tetelestai, está completado, irmão, ir até o fim. Nós vamos até o fim. Eu creio, irmão, diante desta palavra que Deus colocara no meu coração no dia de hoje. Você que exerce o ministério, talvez você olhe e diz: pastor, está difícil, está complicado, mas eu venho te dizer, nós vamos até o fim. Aleluia. Está complicado, mas Jesus é conosco, irmão. Ele nos chamou para a grande obra, e Ele não nos deixa sozinho. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação do século. Mas na verdade tem dia que a gente acha que está sozinho, né? A gente olha e diz: Deus, por que o Senhor me abandonou? E na verdade Deus não abandonou, irmão. Talvez Ele só está em silêncio, não quer responder. Aleluia.
para que você passe de fase, irmão, e continue fazendo a obra de Deus. Eu venho aqui dizer nessa noite para você, irmão, que chegou aqui pensando em parar, pensando em desistir. Deus me trouxe aqui para te dizer: não pare, vai até o fim, não pare, não pare, vai até o fim. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode erguer a mão e dar glória nessa noite, irmão. Aleluia, dizendo: eu vou até o fim, eu vou até o fim. Não é tempo de desistir, irmão. Olha o tanto que você já caminhou. Olhe da onde Deus te tirou, irmão. Olhe tudo que Deus já fez por você e pela tua família. E agora você quer parar, quer desistir. Espere mais um pouquinho. Aleluia, só mais um pouquinho de tempo. Aleluia, o que há de vir virá e não tardará. Ora mandaraia sébia. Deus está dizendo: aguente firme, é só mais um pouquinho. Não é hora de retroceder, não é hora de desistir. Ibioura mandaraia sé, urabacandaraia sou, lamaia sébia. Aguente firme, é só mais um pouquinho. Jesus está voltando, não é hora de parar. Aleluia. Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a parte A do versículo, ele escreve dizendo: melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio dela. Antes do pastor, saudoso pastor, pai do pastor Juraci, da Assembleia de Deus Ministério Suzano, a gente teve lá num congresso antes dele partir para o Senhor. E ele teve oportunidade naquela ocasião. Foi a última vez que eu vi o pastor falar, pastor Cidelício Novaes. E as palavras dele foi: eu estou com mais de 40 anos servindo Jesus. Mas se eu desistir hoje, se eu afastar hoje, os 40 anos não valeu de nada. Ficarão esquecidos, perdidos no tempo. Porque o segredo, irmão, está no fim. Perseverar e ir até o fim. É necessário, irmão, terminar um ciclo antes de dar início ao outro. Queremos viver a eternidade com Deus, que a Bíblia nos garante, irmão, mas nós precisamos ir até o fim. Precisamos ir até o fim, porque qualquer deslize, irmão, se a gente desistir e Jesus volta amanhã, irmão, imagina quanto tempo servindo a Deus, e quando chegar lá ele olhar e diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí vamos olhar e dizer: mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso em teu nome. E eu vejo Jesus olhando e dizendo: no nome de quem? No meu? Ah, então, não te conheço. Foi no meu nome? Foi, então apartai-vos de mim, que mesmo assim eu não te conheço. Irmão, a nossa vida ela não vai mudar se nós não mudarmos as nossas atitudes. Se queremos viver coisas novas, pastor Eurimar, diante de Deus, nós temos que fazer coisas novas, irmão. Eu não estou falando aqui de trazer o mundo para dentro da igreja, não. Eu estou falando de fazer coisas novas. Por exemplo, talvez há muito tempo você não ora, irmão, então comece a orar hoje. Talvez há muito tempo você não lê a Bíblia, comece a ler a Bíblia hoje, irmão. Se você quer viver coisas novas, nós temos que fazer coisas novas.
precisamos mudar as nossas atitudes diante de Deus. Porque para viver, irmão, o que a gente nunca viveu, a gente tem que fazer o que a gente nunca fez. Mudar as atitudes, mudar os comportamentos, mudar a fala, mudar as amizades. Muitas coisas precisam ser mudadas se queremos viver algo novo. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja se coloca de pé com a permissão do pastor. E eu já quero concluir essa mensagem, irmão, que Deus tem colocado ao meu coração. Aleluia. E dizer para você que entrou aqui nessa noite, irmão, mantenha o foco. Aleluia. Se desvie das distrações que o mundo tem oferecido. Não tire a atenção daquilo que você está fazendo e foi chamado para fazer. Sabe por quê, irmão? O tema escolhido, proposto para esse Abala Pradópolis é equibalo. Equibalo, irmão, no significado simples, para que você possa entender nesta noite, é o enviado. Mas existe um significado mais intenso, irmão, é o enviado sem direito de retorno. Ou seja, Deus está dizendo, é só uma carta de ida, vai e faça, não tem como voltar atrás, irmão, porque a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, aleluia, não pode olhar para trás, irmão, se não é digno do reino de Deus. É uma carta só de ida, vai e faça, vai e pregue, vai e ore, vai e evangelize, vai, aleluia. Tem alguém comigo aqui nesta noite? Existe uma ordem de Deus de ida, aleluia, vai, não pode voltar, não pode retroceder, mas tem que perseverar, tem que prosseguir, como o apóstolo Paulo disse, olhando para o alvo, eu prossigo, aleluia, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para aquilo que está diante de mim, aleluia, para o prêmio da minha vocação. Tem prêmio, tem coroa, aleluia, tem recompensa para aqueles que perseverarem. Ora mandaraia sébia. Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, mocidade, crianças, obreiros, pastores. Deus é contigo, Deus é conosco. Tetelestai, vai até o fim, complete a obra que Ele começou na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Jogue as suas mãos para cima e aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia.